predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos à compreensão do que é um predicativo. Bem, quando nós falamos em predicativo, nós estamos nos referindo a uma característica. Então, falou em predicativo, lembrem-se, característica. E aí, quando nós falamos predicativo do sujeito e predicativo do objeto, nós estamos falando que ou a característica é do sujeito da oração, ou a característica ela é do objeto da oração. E também, essa característica, gente, ela se apresenta de modo, digamos assim, momentânea, tá? Ela é momentânea, é naquela situação, tá? Que ela condiz, ok? Bem, vamos lá. Predicativo do objeto. Então, lembrando que o predicativo é uma característica, e agora nós vamos falar dessa característica do complemento da minha oração. Por quê? Porque quando nós falamos em objeto, nós estamos falando em complemento, tá? Sabe quando a gente faz aquela pergunta ao verbo e aí nós aguardamos uma resposta? Então, essa resposta é o que nós chamamos de complemento, é o que nós chamamos de objeto, tá bom? Então, vamos lá. Predicativo do objeto, termo que modifica o objeto direto ou indireto, tá? Ou seja, ou esse complemento, ele tem uma preposição antes, aí ele é indireto, ou esse complemento, ele não tem uma preposição antes, ou seja, ele é um objeto direto. Deste modo, atribuindo-lhe características. Vamos lá, um exemplo. Prestem atenção na seguinte oração. O juiz julgou o réu inocente. Certo? Aí nós temos um outro exemplo. Todos o chamavam de preguiçoso. Vamos analisar o primeiro aqui. O juiz julgou o réu inocente. Então, nesta oração, nós já entendemos que o sujeito é o juiz, porque o juiz praticou a ação de julgar. Se nós pegarmos o verbo julgar e fizermos a pergunta a ele, julgou quem? O réu inocente. Então, nós temos aqui o réu como uma resposta a quem o juiz julgou, ou seja, descobrimos que o réu é o nosso objeto, é o nosso complemento, é a nossa resposta ao verbo, né? Aquela ação praticada pelo sujeito. O fato dele estar inocente, ou dele ser inocente, né, naquele momento, é o que nos indica o predicativo do objeto. A característica do meu complemento naquele momento. Por isso que nós chamamos de predicativo do objeto, porque esta característica momentânea, ela refere-se ao nosso complemento, ao nosso objeto, ok? Olá, galera, tudo bom? O meu nome é Sandra, eu sou acadêmica da Unemate e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o predicativo do sujeito, rapidinho, ok? Só pra gente aqui relembrar ele. Vou compartilhar ele aqui com vocês. Ó, predicativo do sujeito. Então, vamos lá. O predicativo, vamos explicar um pouco do conceito de predicativo do sujeito, né? Ele faz parte do predicado, funciona como o núcleo de um predicado nominal. Sua função é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. Então, o predicativo, de modo geral, é uma qualidade momentânea ou atribuída. O predicativo, ele não é fixo, tá? É um estado e serve para o momento. Exemplo, Manuel está feliz. Por que é um estado e é um momento? Manuel está feliz agora, amanhã Manuel pode estar triste, daqui a pouco Manuel pode estar triste. Então, por isso que é um momento, é um estado, é uma coisa passageira. O sujeito é o termo que faz a relação com o verbo direto, pode fazer a ação ou sofre a ação da oração. Por quê? Ocupa a função de ligar o sujeito a uma qualidade. Exemplo, a garota é estudiosa. A garota é o sujeito e estudiosa é a qualidade da garota. O que é o predicativo do sujeito, então? É o termo que atribui
característica, qualidade ou estado ao sujeito. Tipo, a garota é linda, que atribui uma característica, ou, igual a gente falou no início, Manuel está triste, que atribui um estado, né? Exemplo, sua presença é confortante. O fato é que o predicativo do sujeito pode ser representado por outras classes gramaticais e não somente por uma específica, como um adjetivo ou uma locução adjetiva, um substantivo ou uma palavra substantivada, um pronome substantivo e um numeral. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo de adjetivo ou uma locução adjetiva. O seu aroma é maravilhoso. Um exemplo de substantivo ou palavra substantivada. Aquele cara parece uma bola. Recordar é viver. Um pronome substantivo. Meu texto não é esse. E um numeral. Nós somos 11 em campo. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, né, de predicativo do sujeito. Romário está feliz. E aqui eu coloquei para vocês. Romário é o sujeito simples, o predicado nominal está feliz, verbo de ligação está transitório está, e o predicativo do sujeito é o feliz. Giovanna Antonelli é linda. Sujeito simples, Giovanna Antonelli, predicado nominal é linda, e verbo de ligação, estado permanente é, e predicativo do sujeito, linda. Então, era isso, pessoal, rapidamente aí para vocês relembrar aí o predicativo do sujeito, ok? Então, espero que tenham gostado e até a próxima.